Olá! Este é o podcast Mulheres Mais, Ciência Mais. É um podcast que valoriza a visibilidade e atuação das mulheres nas ciências. Esse podcast é vinculado ao projeto EduCiência, que é coordenado pelo professor Luiz Augusto Vasconcelos e por mim, Lin Alves, que somos professores do Instituto de Humanidades, Arte e Ciência. E eu gostaria de explicar um pouquinho, que as nossas convidadas, elas são professoras do programa de Ensino, Filosofia e História da Ciência, lá da UFBA. Então, são convidadas que têm uma experiência, pesquisa e investigação na área de ensino de ciências e também trabalham com perspectivas que transversalizam e valorizam a presença das mulheres na área das ciências. E além das nossas pesquisadoras, professoras da UFBA, a gente tem as professoras e pesquisadoras da rede pública estadual, que são professoras das áreas de física, de biologia, de química, que estão participando aqui do nosso podcast. São 11 episódios, mas a gente vai ter a nossa segunda temporada. Aguardem! Então, hoje a gente tem o prazer de conversar com a minha querida Viviane Florentino de Mello, eu chamo ela de Vivi, gente, para os íntimos, que é professora da Faculdade de Educação, professora do nosso programa de pós-graduação em Filosofia e Ensino da Ciência, com pós-doutorado na USP, né? Viviane é formada na área de Química e é também coordenadora do Laboratório de Metodologias e Pesquisa Mista em Ensino de Ciência e vem desenvolvendo estudos sobre a construção de identidade do pesquisador do ensino. Viviane concluiu o pós-doutorado lá na Universidade de São Paulo, na USP, a partir do construto de autoconceito, uma escala de autoconceito profissional de pesquisadores em ensino, evidenciando as demandas desse campo e o entrelaçamento entre dimensões pessoais e profissionais. Então, a Viviane também trabalha nos processos formativos, lá na faceta do ensino de ciência e orienta, como eu falei, no mestrado e no doutorado, as alunas vinculadas ao programa de Filosofia e História da Ciência. Então, super obrigada, Vivi. Eu vou chamar ela de Vivi, porque eu chamo ela assim. Então, Vivi, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Sou muito grata por você ter aceito. Acho que vai trazer uma contribuição bastante significativa, para os nossos ouvintes e também para mim, que escutando vocês tem sido um aprendizado. Conheço mais um pouco do trabalho e abre também a minha cabeça no que se refere à diversidade, de pesquisas e investigações na área de ciência dentro do nosso programa. Então, seja muito bem-vinda por estar aqui com a gente. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve, É uma perspectiva bem ampla, Você pediu a biografia, eu acabei colocando o que está mais fresco na cabeça, que é justamente a questão do pós-doutorado, que eu retornei agora em agosto, Mas o espectro é amplo e acho que vai ser legal poder falar um pouquinho sobre isso. Eu fiquei muito honrada com o convite. Eu que agradeço. Então, eu já vou pegar por aí. Fala um pouquinho do pós-doc, que eu fiquei super curiosa, porque, gente, eu fui sujeita do pós-doc, viu? Você colaborou com a validação da nossa escala, foi muito importante. Então, no meu doutorado, que eu fiz sob orientação da professora Amanda, do podcast, do episódio anterior, a gente trabalha muito no LampMec com construção e validação de instrumentos, para acessar construtos psicológicos. E aí, no meu doutorado, eu trouxe o construto do autoconceito, o autoconceito ele é muito forte na psicologia. Sim. O autoconceito, basicamente, é a percepção que a pessoa tem sobre ela mesma, uma autoteoria que você usa para organizar todas as suas experiências de mundo. Ela é construída a partir dessas experiências e você usa elas para poder organizar, E lá no doutorado, eu usei uma faceta do autoconceito, que é o autoconceito acadêmico, e trouxe para o Brasil e construímos e validamos a escala de autoconceito em química, que é a percepção que o aluno tem sobre ele enquanto estudante de química, Aí nós fizemos isso e eu aprendi ali no doutorado o autoconceito e gostei. Aí tudo bem, Formei e tal, mais para frente a gente tem uma pesquisa ampla no LampMec que a gente investiga os processos formativos de pesquisadores na área, Nós somos orientadores de mestrado, doutorado, temos um grupo grande e a gente está sempre muito preocupado com a formação desses sujeitos,
quais demandas tem, né? A nossa área é muito complexa, a nossa área... Eu sou da química, a Amanda é da física, Paulinha, que coordena o laboratório com a gente, é da biologia. Então, assim, é muita coisa para saber do conteúdo específico, da forma de ensinar esse conteúdo, de como que eu avalio isso, né? Então, a gente está sempre muito preocupado com essas questões. E aí, surgiu, né, por uma perspectiva pessoal, meu marido queria ir para São Paulo fazer um pós-doc, e aí eu falei, precisamos ir para São Paulo e tudo, aí conhecia o Marcelo Giordano, da minha banca de lá, conversamos com ele, ele que me trouxe essa problemática, que coincidiu, né, casou com o estudo que a gente faz da formação no LampMec. E aí eu falei, vamos trazer então a lente do autoconceito, para poder, né, porque o autoconceito, ele permeia todos os aspectos de atuação da vida da pessoa. Sim. Então, você tem o acadêmico enquanto estudante e o profissional, né? Aí, já tem no Brasil escala de autoconceito no trabalho, só que o que acontece? Você vai entender isso muito bem. Nós, como pesquisadores, a forma que a gente lida com o nosso objeto não é só um trabalho, por exemplo, de uma pessoa que trabalha no correio. Que é a escala de autoconceito no trabalho, que o pessoal da UNB construiu, ela foi validada, o pessoal da Embraer e dos Correios. Porque é um trabalho muito situado, né? Você chega no seu ambiente de trabalho, executa o seu trabalho e vai para casa. Exato. Então, ele é muito vinculado à resolução de tarefas, enquanto o nosso é muito mais holístico. Né? O tanto que nós somos atravessados, os nossos objetos, nossas lentes teóricas, são nossas visões de mundo. E aí, diante disso, eu falei, olha, vamos construir uma escala de autoconceito profissional de pesquisadores em ensino, porque é diferente dos pesquisadores em química, é diferente dos pesquisadores em física, né? E aí, a gente estudei bastante e tal, e foi muito legal esse pós-doutorado, ele durou 1 ano, porque eu pude realmente pegar um livro sobre o autoconceito, estudar muito ele e a partir dele sair com uma escala validada para o que a gente precisa, né? E aí, essa pesquisa, ela evidenciou muito essa premissa que a gente já entendia, né? Que a nossa atuação, a nossa escala, ela sai com facetas, por exemplo, relacionadas não só à competência, que a competência está muito vinculada ao autoconceito profissional, toda a escala de autoconceito profissional vai ter a variável da competência, mas a gente também tem, por exemplo, relações interpessoais. Exato. Né? Que é quantos amigos nossos não são pessoas com as quais a gente trabalha e com as quais a gente desenvolve pesquisa, né? E a gente acaba tendo esse entrelaçamento, características pessoais. E aí, por exemplo, nós temos muitas mulheres no nosso programa, por exemplo, que fazem pesquisa diretamente relacionadas para mulheres na ciência. E aí, a partir dessa perspectiva dela, isso vai ter uma ligação muito forte com o autoconceito. Você tocou aí num ponto interessante, essa coisa que eu não tinha pensado, né? Antes. Essa questão do autoconceito nessas mulheres que estão atuando na área do ensino de ciência, que é bem diferente. Né? Aí, no final da pesquisa, depois que a gente construiu a escala, eu fiz... ainda de forma incipiente, porque não estava dentro do projeto, isso é extra, né? O projeto eu fechei, mas esse é extra. Porque a escala, ela tem 5 facetas, que é a percepção da pessoa sobre o seu status, a sua competência, o ajustamento, que é o quanto ela se vê bem perante as regras, as características pessoais e as relações interpessoais. Essa faceta, características pessoais, ela difere das outras, por isso que eu não tenho uma medida única de autoconceito, que eu poderia ter uma medida superior e usar autoconceito nas facetas. Sim. E até uma coisa que o Jordan, que foi o supervisor, queria inicialmente, eu fui explicar para ele no final, eu falei, por que não dá? Porque essa percepção de características pessoais, a gente vê que são pessoas que estão fazendo pesquisa para mudar a área. Sim. Essas pessoas, elas têm uma percepção menor de ajustamento, porque elas teoricamente, não vão concordar com o que está posto. Né? Elas estão fazendo essa pesquisa. As mulheres têm uma medida maior de autoconceito na faceta de características pessoais do que os homens, por exemplo. Né? Então, aí a gente vai ver as coisas assim, como que se relacionam, sabe? Então, essa faceta, para mim, ela é muito cara, porque eu não vejo ela em outra área. E ela me dá informações, sabe? Eu terminei o pós-doc querendo assim, ai meu Deus, agora eu tenho que voltar para as minhas atividades que eu adoro, mas eu quero
estudar Investigar mais para conseguir. A gente fez para isso, né? Chegar nesse ponto. O projeto ele previa 3 artigos até terminar a construção e validação da escala que você participou, porque ela tinha 103 itens e termina com 44, né? É para isso mesmo, é para refinar e ficar bom, né? Mas agora essas correlações que a gente consegue fazer, sabe, entre as medidas de determinados grupos em detrimento de outros, ela dá muito insight para a gente pensar até em políticas públicas para a área, né? De poder falar, olha, esse grupo aqui está tensionando o sistema. E era muito legal, porque para construir a escala, eu entrevistei 22 pesquisadores e pesquisadoras da área. E aí, tinha perguntas assim, por exemplo, a primeira pergunta era assim, você acha que a sua aparência física tem alguma relação com a sua atuação enquanto pesquisador? Os homens olhavam para mim com uma cara, tipo assim, por que essa menina tá me perguntando isso? Sabe assim, era uma cara de descrença. Inclusive, teve um que falou assim, moça, mas essa pergunta não faz sentido. Aí eu pensei assim, de acordo com o meu referencial teórico faz, né? E as mulheres vinham com discurso, explicavam que se importavam e tudo, sabe? Então, assim, aí, naquele momento da pesquisa, eu já comecei a ver diferenças. E falei assim, isso daqui vai dar uma coisa interessante pra gente discutir, sabe? Muito rico também, né? E para as suas intervenções no processo de formação dessas meninas e meninos, né? Exatamente. Quando a gente sai com essa escala, por exemplo, a faceta de competência é a que tem mais itens, porque a gente precisa saber muita coisa, né? Então, é competência de referencial teórico, é competência de análise de dados, é competência de escrita de projeto, relatório de pesquisa, é competência do que a gente está fazendo aqui, que é relatar o que a gente faz. O nível de complexidade é grande, né? Exatamente. Como é que a gente didatiza, né? Então, isso dá muito insight para a formação, porque nos programas de pós-graduação e mestrado e principalmente doutorado, a gente está formando outros pesquisadores. Exatamente. Né? Então, e eles têm que estar atentos a essas questões. Porque, por exemplo, eu achei interessante na época que você me convidou, porque eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto, né, da questão do... Claro, entendo a questão do autoconceito, mas muito preocupada com o autoconceito em outro nível, né? Não no nível acadêmico, profissional. Então, achei bem interessante e eu não conhecia. Então, acho que é algo que... Não sei se todo mundo não conhece, mas precisa de mais divulgação mesmo, né, para as pessoas entenderem e compreenderem a importância, né, desse dado, porque o quanto essas questões que mexem com a nossa subjetividade tensionam as escolhas, né? Exatamente. E na nossa área também, porque a área de ensino, que é a atual área 46 da CAPES, né, ela é uma área que teve muitas tensões para ser formulada, né? A pesquisa em ensino de ciências, ela nasce ali agregada com educação, mas depois por umas tensões epistemológicas do modo de fazer pesquisa. Institucionalmente, no ano 2000, que é criada a área 46, que é a área de ensino. Inicialmente, ensino de ciências e matemática, que era um nicho um pouco mais delimitado. E depois, em 2011, vai se tornar ensino, numa tentativa de colocar ensino de engenharias, ensino de saúde. De abrir um pouco mais, né? Só que essa abertura, aí a área, tem pesquisa dizendo isso, ela é melindrosa, por quê? Porque a avaliação é a mesma, o jeito de fazer de pesquisa é diferente. Diferente, exatamente, não dá, né? Para você botar tudo no mesmo molde. Exatamente, e é uma tensão da área justamente nesse sentido. A escala que eu construí, o objetivo, né, quando a gente formulou e aprovou o projeto na USP, é justamente trazer outros dados para olhar para essa situação. A gente já tem pesquisas, até um pós-doc anterior ao meu, que o professor Marcelo Jordão na USP supervisionou, né? Sobre a questão do perfil formativo dos orientadores da área 46. Bem legal, também sabe? Usando Bourdieu. Bem interessante. Só que, assim, sempre tomando como dados características profissionais e formativas dos sujeitos. Sim. E eu falei, as escolhas profissionais, elas não estão só no âmbito profissional, né? Exato. Elas vêm da percepção da pessoa, elas vêm da pessoa como um todo. Né? Então, a nossa tentativa de contribuir nessa discussão é trazer essa lente mais psicológica, mais subjetiva, para ver como é que isso está funcionando, sabe? Eu fico impressionada. Vocês estão vendo que o povo da área das exatas dialoga com diferentes campos do conhecimento, né? Então, eu queria saber como é que você teve a vontade de fazer química, né? Porque é uma área muito difícil. Vamos lá. Eu
quis ser professora desde muito cedo, minha madrinha é professora. Nossa, tenho lembranças lindas da minha madrinha, com a letra bonita, sabe? Aquela caneta elegante. Bordada, né? Minha mãe é professora também, a letra é toda bordada. Nossa, assim. Coisa mais linda. Assim. A letra bonita não herdei, não, sabe? Mas tenho lembranças. E eu sempre queria ser professora. Foi a questão de decidir professora do quê? Sim. Vai ser professora de quê, né? Eu gostava de química, e eu gostava de química pelo lado exato. O meu conteúdo favorito de química são as contas. Sim. Sabe? Eu estava discutindo isso com os alunos de estágio outro dia, que eu gosto mais do conteúdo da química do segundo ano, porque, mas você gosta de matemática. Então, eu falei, eu gosto de proporção, eu gosto dessa parte de estequiometria e tudo. Então, essa foi a minha escolha, sabe? Então, primeiro professora, tanto que, às vezes as pessoas me parabenizam pelo dia do químico, eu não, obrigada e tudo, porque todo lugar, qual que é a minha profissão? Eu sou professora, sabe? Então, é professora e o conteúdo é porque eu gostava de química. A identidade forte aí, né? De ser professora. Química. E aí, né, assim, nesse seu percurso, né? Quais foram os principais desafios e inspirações para você, né? Até chegar a essa pesquisa tão interessante do pós-doc, né? Como é que foi aí essa trajetória de ser, o desejo de ser professora, que hoje está embaixo. Eu também gosto de ser professora. E chegar até aqui, até onde você está, né? Como é que foi? Citei minha madrinha, né, mas também não posso deixar de citar o lado da família da minha mãe, são 6 irmãs, 6 mulheres fortes, cada uma à sua maneira totalmente admirável, sabe, persistentes. A minha mãe é uma mulher muito resiliente, muito pra cima, você vai conseguir, você vai alcançar. Então vem de berço, né, essa questão da força das mulheres e tudo. E eu fui fazer, o mais difícil, você perguntou, foi a minha transição. Porque, como eu disse, eu era boa de exatas. Né? E aí a faculdade, eu dei muita atenção à química inorgânica, porque fazia muito cálculo, eu adorava, eu era boa, fazia os cálculos todos e tal. E a parte pedagógica eu deixei meio no automático. E aí eu me formei e depois eu quis fazer, eu não me formei numa universidade federal, e isso foi um dificultador. Não só pelo ensino, mas porque ninguém me conhecia. Sim. Eu me formei numa universidade chamada Universidade de Itaúna, eu sou do interior de Minas, talvez já tenham percebido pelo meu pouco sotaque, né? Me entrega fácil. Essas mineiras agitam aí nesse laboratório. 2 mineiras e uma gaúcha, não? Ana Paula é gaúcha. Ana Paula é gaúcha. E aí, fazer essa transposição foi complicado. Eu me formei, comecei a dar aula e queria fazer um mestrado, queria aprender mais e tudo. Aí consegui, isso morando no interior de Minas, aí consegui fazer uma disciplina isolada no mestrado profissional do Cefet. Sim. E aí eu ia e voltava para poder estudar uma disciplina sobre analogias. Comecei a pensar sobre analogias naquela época. Aí depois eu me mudo para BH para tentar estudar e demoro muito tempo. Eu tive que trabalhar e tal, né? E eu lembro que eu demorei 3 anos para ser aprovada no mestrado. Então, assim, eu não consegui, eu tive uma dificuldade inicial de me apropriar. E você fez mestrado em educação ou em química? Então, o mestrado foi em educação na Federal Sim. Fluminense. Né? Então, eu fui para Belo Horizonte, aí comecei a participar de um projeto, Observatório de Educação, que eu era professora de educação básica e tinha bolsa para professor pesquisador. Sim, aí me encantei, falei, meu Deus, é isso aqui que eu quero e tal. Então, tem que fazer um mestrado, e era o pessoal do UFMG, tem que fazer um mestrado, vamos tentar fazer um mestrado. E quando eu me deparei, eu sabia química, quando eu me deparei com as teorias e lentes da área e tudo, foi um baque. Eu era da exata. Né? Eu era das exatas. Então, eu demorei um tempo para entender as lentes teóricas, para poder me apropriar delas. E aí acabou, só 3 anos depois eu consegui ingressar mesmo no mestrado. Mas isso acabou sendo muito bom. Sim. Porque quando eu entro no mestrado, eu já entro sabendo um monte de coisa. Exato, já tinha muita leitura, muita imersão, eu me preparei né? demais, porque na minha cabeça eu tinha um sonho, eu queria fazer mestrado. Então eu estudava. Então quando eu entrei, eu achei que ia ser mais difícil do que foi, não sei, mas eu também tive as reprovações, né? Quando eu entrei, eu consegui fazer muita coisa. Eu publiquei bastante artigo no meu mestrado, sabe? Lá, participei de um grupo forte que trabalhei com análise do discurso. Uma coisa totalmente diferente do que... E outra teoria também árdua. Exatamente. Então foi muito legal, sabe? Então quando eu quebrei essa barreira e me apropriei das lentes teóricas, eu falei, nossa, o olhinho brilhou, sabe? Aqui é meu lugar. Agora, porque antes, inicialmente no projeto, eu tinha me apaixonado
pelas coisas que eles faziam. Eu sou muito metódica, então por isso que eu gosto de metodologia, né? Então eu gostava da organização, dos dados e tal, mas não entendia muito da parte teórica, né? A parte teórica eu tive que toda que construir para entrar. Então, quando passo a entender a parte teórica, eu falei, não, aí a ficha caiu, sabe? Eu falei, agora eu achei meu lugar, sabe? Então, quando eu entrei no mestrado, já veio o desejo, eu quero ser professora, mas agora eu quero ser professora que consegue fazer pesquisa também, porque eu aí já não quis largar a pesquisa mais, sabe? Depois se apaixonou. A pesquisa é uma cachaça, né? Aí já não quis largar Mas mais. aí isso é importante para as pessoas verem, tá vendo? A gente tem que ser, quando a gente tem um sonho, a gente tem que investir nele, mesmo que tenham vários obstáculos. Tem alguma mulher, você já falou da sua madrinha, você falou, né, da sua família, mas assim, em nível da academia, tem alguém que você gostaria de dizer, essa pessoa também me inspira, é meu ideal de ego? Eu tive o privilégio de chegar aqui, né, na UFBA, mudei aqui para Salvador em 2017 para fazer o doutorado, né, e aí fui acolhida pela professora Amanda, que é uma fonte de inspiração para mim, sempre foi, né, e aí lá no laboratório era ela e a professora Ana Paula. Né? E aí eu olhava e falava, gente, que legal, né? 2 mulheres coordenando o laboratório, né? O olhinho brilhava. E a proximidade com a Amanda durante todo o processo de orientação, sempre de uma forma sempre me tratou muito de igual para igual, sabe? Assim, justifica isso. Você quer colocar isso? Então por que você quer colocar isso? A Amanda adora fazer isso, né? Provocar. Isso é ótimo, né? Não concorde comigo, argumente comigo, eu acho porque excelente. eu vou pensar, né? Eu lembro dela, às vezes, me dando carona e perguntando 200 coisas, minha cabeça ficava cansada, e eu falava assim, como é que ela tá dirigindo e me indagando ainda, meu Deus do céu, né? Então, sempre foi uma fonte de inspiração para mim, e hoje, e quando eu terminei, né, eu cheguei em 2017 para fazer o doutorado, 2019 eu entro na UFBA como professora, e 2020 eu defendo o doutorado, né, no meio da pandemia. Que maravilha. E quando eu defendo o doutorado, eu recebo o convite dela e da Ana Paula, da Paulinha, para poder liderar o grupo com elas. Então, para mim, não teve coisa melhor. Eu fiquei muito feliz, muito honrada. E hoje sigo trabalhando com elas e tudo. Então, assim, eu falo que eu tenho um privilégio, porque eu trabalho onde eu me formei, com pessoas que me formaram e que me respeitam, né? Fui fazer o pós-doc, né? Passar um ano fora, eu falei assim, vai ser bom para eu sair do ninho, porque eu tem o ônus e o bônus, né? É muito bom, mas eu tenho que aprender também, né, a pisar no meu chão, que é construir o meu. E aí foi uma experiência muito boa e vou retornar para o laboratório trazendo outras coisas, trazendo outras perspectivas, então é bem legal. Vocês estão vendo aí que é um laboratório coordenado por mulheres poderosas, né? Isso é importante, nós temos que ter esses lugares aí. Vivi, quais são as ações e projetos, né, e práticas que você tem desenvolvido? A gente tem essa pesquisa do pós-doc, mas assim, no ensino de ciência, lá com seus alunos e com seus orientandos. Eu tenho o privilégio de ser formadora de professores, né? Então, eu trabalho na FACED, no curso de licenciatura em Química, e aí eu leciono os 4 estágios de Química. Então, os alunos passam 2 anos comigo, ou saem me amando ou me odiando, 2 anos, pega o estágio 1, vai até e se apaixonando pela química, né? E a disciplina de metodologia. Então, eu sempre bato na tecla com esses alunos da questão da formação, assim, do ensino de química para nível médio. Eu falo, gente, nível médio é uma formação universal. Todo mundo vai ter que ter. Então, o advogado vai ter que ter, o médico vai ter que ter, a pessoa que nunca mais quer ver química na vida dela vai ter que ter. Então, eu bato na tecla da gente não querer formar mini-químicos, e sim passar a química como uma lente para a pessoa aprender a ler o mundo. Né? A química estuda a composição, transformação e propriedade da matéria e das substâncias. É tudo, é o ar, é o microfone, é aqui, entendeu? A materialidade toda que está aqui. Então tem química em tudo, né? Então eu trabalho essa perspectiva com eles de estarem levando isso para os alunos, ao invés de ficar lá esmiuçando os orbitais, sabe? Eu falo, quem gosta de esmiuçar orbital é químico, gente. Na faculdade é o lugar, né? Vamos ensinar os meninos sobre agrotóxico, vamos ensinar os meninos sobre combustíveis, sobre poluição, né? Sobre coisas que do contexto, né? Que estão afetando aí a sociedade como um todo, né? Exatamente. E essas questões ambientais, né? Eles precisam ter esse conhecimento, né? Exatamente. E eu trabalhei no meu mestrado, que eu te falei da análise do discurso, com recurso didático do júri simulado. Sim. Que é um recurso muito potencial para ensinar argumentação. Muito né? legal, eu gosto. E aí, acaba que os meus alunos, tanto de estágio quanto de metodologia, eles vão, depois de um tempo, pegam o currículo da gente, né? Perguntam e tal.
Então, já teve várias situações da gente organizar júri simulado com eles na educação básica, né? E aí, abrindo parênteses, o júri simulado é muito legal. Na época da pandemia, você lembra, a gente ficou sem aula no início de 2020, depois teve o SLS. Exato. O semestre letivo suplementar. Como eu sou professora de estágio, esse semestre não estava tendo aula na escola. Então não tinha como a gente oferecer disciplina de estágio, porque como é que eles iam estar na escola, né? Quando a gente tem o início de 2021, as escolas voltam em Salvador de forma remota. E foi uma discussão isso, porque o menino vai ficar assistindo aula, como é que vai funcionar e tal. E aí eu tava com uma turma que quando eu entrei na UVA eu peguei o estágio 1, 2019.2. Aí 2020 inteiro sem aula, 2021.2, essa turma estava em estágio 2 comigo. Comecei a disciplina com júri simulado sobre o ensino remoto. Um grupo a favor, um grupo contra. Feito de forma remota. Né? Foi tão legal que renderam 2 artigos essa pesquisa, porque o júri simulado ele se mostrou uma ferramenta maravilhosa para o ensino remoto. Porque o ensino remoto, muitas vezes, o menino nem ligava a câmera, né? Exato, câmera e microfone. A gente estava ali sozinha. Tava dando uma palestra, era aula de palestra, né? E como eles tinham que fazer atividade, e os alunos são absurdamente competitivos, né? Eu acho que é uma coisa que motivava muito eles. Então, foi muito bom. Então, foi bom para a turma me deu o feedback, falou, professora, eu era totalmente contra, e agora eu já tô enxergando que tem coisas também que é melhor que nada, né? Olha a situação que a gente tá. Desenvolve um senso crítico, né? Exatamente. E o legal é que a gente faz rotatividade de papéis. Exato. Isso é que é legal, né? Então, assim, o júri durou 2 dias. Então, o primeiro dia, a quantidade de alunos a favor, outra contra. Aí, no final do primeiro dia, eu falei, agora, na semana que vem, vocês trocam. Quem foi a favor vai ser contra, quem for contra. Professora, como assim? E as minhas pesquisas, lá desde o mestrado, sempre dão assim. O segundo dia, quando você troca as pessoas de papel enunciativo, a argumentação é muito mais rica. Porque o óbvio já foi dito. Exato, Você tem que ir além. Você desloca da zona de conforto, né? Você agora vai ter que pensar sobre outro ponto de vista. Aí teve esse artigo que foi publicado em 2023 sobre o potencial do júri simulado para o ensino remoto. E a gente também, eu selecionei 2 juízes. Separei os grupos, mandei eles pesquisarem e depois colhi um aluno de cada grupo, falei, vocês são juízes, tem que avaliar quem ganhou. E passei um parâmetro, né? Para eles avaliarem o que eles tinham que olhar e tal. A hora que eles foram avaliar, eu deixei gravando, né? Avisei para eles e tal. Eles desenvolveram regras e critérios autônomos ali na hora para resolver a situação e avaliar. Super comprometidos, que foi um outro artigo que a gente publicou que foi maravilhoso, sabe? Então, assim, foi uma produção muito rica, fomentada pelo júri simulado totalmente remoto. E numa situação que estava de sofrimento também, que você estava sem saber, nós não sabíamos o que fazer, né? Todos exatamente. Inicialmente, pense na minha posição. Eu ia oferecer uma disciplina de estágio, e eles iam fazer estágio na escola, e eles estavam, eu sentia isso, totalmente contra o estágio. O ensino remoto. Então, como que eu ia fazer uma disciplina com eles se eu não convencesse eles, pelo menos parcialmente, olha, isso é melhor que nada, até há pouco estava todo mundo trancado dentro de casa. Exatamente. Então, vamos pensar como que a gente pode fazer. Então, foi muito bom dali a gente seguir, sabe, com essa disciplina. E aí, esses artigos e outros, né, os meus alunos de estágio vira e mexe, professora, eu quero fazer um júri simulado. Achei um artigo da senhora, eu quero fazer um júri simulado. Tá bom, vamos organizar e tudo. Mas é bem legal. Interessante, né, por causa dessa questão do ponto. E quando os projetos que você desenvolve, eles têm, de alguma forma, têm transversalizado as questões de gênero, diversidade, inclusão? Sim. Na disciplina de metodologia, falando para o ensino de ciência... Você dá metodologia de ensino de ciência, né? É de química. De química. A disciplina atualmente chama didática e praxis pedagógica de química. Isso mas tem no que curso trocar. de pedagogia e no curso de ciência, Vivi? Eu só trabalho no curso de química, na FACET. Né? Minha cadeira é para o curso de química. Sim. Então, na verdade, não é para os meninos da pedagogia, não. Nem ciência. Os meninos de química vão lá para a FACET ter a disciplina. O meu departamento na FACET é um departamento de 60 professores. É o maior departamento da universidade. Lá nós temos uma ou 2 pessoas de cada área do conhecimento, porque todos os estágios de todas as licenciaturas da universidade passam por lá.
Entendi. Entendeu? Então tem a química, tem a física, tem a filosofia, tem a história, tem a geografia, a arte, todo mundo, sabe? E aí eles têm que ir lá fazer o meu concurso da minha cadeira é para essas 5 disciplinas inicialmente, que são os 4 estágios e a disciplina de metodologia específica para química. Sim, entendi. Né? Então eu ensino como ensinar química. Sim. Né? E nessa disciplina, a gente trabalha com eles muito a questão da superação do efeito Matilda. Sim. Né? A gente tem o efeito Matthews, né? Que é quando você tem um laboratório e aí a pesquisa é desenvolvida por várias pessoas que estão no laboratório, mas quem leva o crédito da pesquisa é a pessoa... É o coordenador. É o coordenador, é o top por mais que às vezes as ideias, os insights e a labuta mesmo tenha saído de quem está no chão do laboratório, né? Então se chama efeito Matthews. Efeito Matilda é quando isso acontece para mulheres. Né? Então você tem a mulher ali que descobriu alguma coisa, que trabalhou no laboratório e tudo, mas devido à sua pouca credibilidade, eu vou ter a menção, né, do nome que vai ser associado ao que foi descoberto ao homem. Né? Então eu trabalho isso muito na metodologia para a gente trazer e apresentar para as nossas alunas lá do ensino médio mulheres na ciência. Sim, muito legal. Né? Porque elas precisam de ter representatividade. Exato, exatamente. Né? E aí eu acho que começa lá. Se valorizar. Sabe? E aí liga com o seu projeto do autoconceito. Inevitavelmente. Tudo interligado, é verdade. E sobre a questão da educação das relações étnico-raciais, agora eu estou tendo um privilégio vai defender agora, de orientar, junto com a professora Lia, da Federal de Sergipe, a Lara, que está desenvolvendo uma pesquisa. A Universidade Federal de Sergipe, o curso de Ciências Biológicas, eles modificaram todo o curso para dar uma formação para o professor de biologia, para promover a educação das relações étnico-raciais. E a pesquisa da Lara está justamente avaliando esse curso. Ai, que legal, né? Pegamos os concluintes, né? Pegamos as ementas das disciplinas para ver o que estava sendo veiculado e tudo. Desenvolvemos todo um design metodológico para agora a gente contrastar o que é veiculado nas ementas das disciplinas com o discurso dos estudantes. Para a gente ver o que está funcionando, exato, quais as potencialidades que o curso alcançou e quais os limites, né? Exato. E eu acho que é um curso bem legal que serve de referência para a gente pensar, né? Ajudar outras universidades, inclusive, nessa questão. Trazer contribuições para essa questão, que também é uma questão super importante e delicada. Né? Houve alguma experiência marcante ou algum resultado que te emocionou, te fez assim, você repensar o seu trabalho? Ai, parte dessa situação aqui eu vou... Olha, eu acho que a gente repensa o trabalho todo dia, né? Cada dia é uma coisa nova. Eu sempre dou aula e eu dou aula à noite e eu demoro para dormir quando eu dou aula, porque eu sempre fico pensando, sabe, nas coisas que eu falei, nos problemas que os alunos colocaram. Será que eu abordei tudo que eu deveria, sabe? Eu estou sempre voltando e tudo, né? Mas especificamente, aí vou linkar com o autoconceito, tem um episódio que eu conto para os meus alunos. Sim. Porque o autoconceito, ele é formado a partir da sua comparação com as outras pessoas, né? Vamos falar do autoconceito acadêmico, estritamente, sim, né? Eu tô lá na sala de química, vai todo mundo bem em química, menos eu. Opa, então eu tô ruim. Se eu tivesse numa sala que tava todo mundo mal e eu tivesse bem, o meu autoconceito estava sendo construído de forma diferente, né? E aí eu conto isso para os meus alunos e também, voltando, também a percepção de pares significativos. E o par significativo para o autoconceito acadêmico é muitas vezes o professor. Né? E eu falo, se o aluno ele vai acreditar nele, se você acreditar nele. Exato. Né? E eu tenho um caso muito emblemático disso, que entre o meu mestrado e o meu doutorado, eu voltei para a casa dos meus pais, lá em 2016, e eu fui dar aula de matemática para o 6º ano. Foi a minha única experiência no ensino fundamental. Eu fiquei 3 meses. Eu falo que eu tenho um lugar no céu por isso. Porque eu não tenho perfil nenhum para ser professora de criança, sabe? Mas, pois bem, né? E fui lá ensinar matemática para crianças de 10, 11 anos. E na turma tinha um aluno que logo quando eu cheguei, ele era repetente e tudo, e ele tinha certeza que ele não sabia matemática. E eu consegui convencer ele que ele conseguia aprender.
Sabe? Aí eu falei assim, olha como é que... naquela época eu nem sabia que era autoconceito, fui estudar autoconceito no meu doutorado e tudo. Mas o fato de eu acreditar nele... Exato. Eu lembro que eu colocava a continha facinho, falava, faz. Ah, professor, isso aqui é tanto. Falava, tá vendo? Você não quer fazer, né? Você sabe sim. E eu fui acreditando nele. À medida que eu fui acreditando nele, ele começou a... olha, gente, eu consigo. A escola era uma escola... municipal, e eles tinham um professor particular no contraturno. O município até bom. E aí ele nunca ia no contraturno aprender matemática, porque para ele era um caso perdido. A estima dele estava baixa. E aí, antes de eu ir embora, a supervisora me chamou para contar que ele foi porque a professora de matemática tinha dito que ele conseguia aprender matemática. Oh, que lindo. Né? Então, você vê como é importante o nosso papel enquanto professor, né? O nosso olhar, um olhar de acreditar no outro, de motivar, né? Eu acho fundamental. E eu tento tirar essa estigma, sabe, dos alunos, porque química nem tanto. Eu acho que, eu não sei se posso estar errada, mas eu acho que física o pessoal faz mais terrorismo que química, geralmente, tá? Mas assim... diz que, eu não sei se é verdade, porque eu nem perguntei isso, Amanda, mas diz que entra 20, sai 1 ou 2. Pois faz o terrorismo, né? E eu acho que é papel do professor, eu falo isso muito com meus alunos de estágio, se ninguém está aprendendo, então é porque você não está ensinando. Porque não tem como você falar assim, eu reprovei a turma inteira. Então, como é que você tem coragem de dizer isso? Né? Tem porque que avaliar. Temos que avaliar, porque claro que o aluno tem que engajar, tem que esforçar, tem que fazer a parte dele. Ele aprende por ele mesmo, sou eu que dou conhecimento para ele. Né? Ele tem que construir o conhecimento dele. Mas como é que eu estou apresentando esse conhecimento para ele? Porque se eu já apresento como uma coisa, é muito difícil, você vai aprender não, tá bom? Só eu que sei. Aí você já disse pra ele que ele não aprende, você tá lá fazendo o quê? Já tá subestimando aquele sujeito, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem muito estigma, eu acho, que da forma como a gente ensina, tanto química, quanto física, quanto matemática, sabe, pros nossos alunos, com esse estereótipo. Então, como eu falei, como eu tento fazer com eles um ensino da química no cotidiano, na química na vida e tudo, sem... Claro, veiculando todos os conceitos de química, todo o conteúdo de química e tudo, né? Nessa perspectiva, então, assim, não tem como ele, sabe? Eu falo, não, se você não acreditar no seu aluno, você já chegou jogando a toalha, porque você tá fazendo o quê ali? Se você não acredita que ele vai aprender, né? Então, é engraçado, porque você tá falando aí, Vivi, aí eu viajei aqui, vou abrir um parêntese. Engraçado, eu nunca gostei de matemática, mas eu tive uma professora de matemática por quem eu me apaixonei. Ela era uma excelente professora e eu fui totalmente motivada. E na química, eu tive uma professora na oitava, porque ainda é assim, no 8º ano, você tem uma parte do primeiro semestre que é química, a outra parte é física. Mas era a mesma professora. E essa professora, ela conseguia motivar a gente, mesmo eu com as minhas dificuldades, né, que eu tenho nessas áreas. Eu gostava de assistir a aula porque eu gostava da professora. Ela fazia com que eu me sentisse motivada. Aí fui para o ensino médio, foi caos total, porque eu não consegui ser seduzida, né, pelas professoras, ou alguém acreditar que eu poderia aprender. Né? Você vê como é importante esse papel transferencial, né, do professor, dessa relação. Eu sempre digo isso para os meus alunos, né, dessa coisa a gente, professor, se anima quando vê o brilhinho nos olhos. E aí esse brilhinho nos olhos nos motiva a eles também se motivarem. Né? É uma caminhada... Eu sei que ser professor nem sempre é valorizado, mas para a gente que é professor e gosta dessa cachaça, essas pequenas coisas, né? Motivam a gente, né, a continuar. O que faz valer a pena. Então, assim, quais são, na sua perspectiva, né? Você já trouxe algumas coisas, mas quais são os principais desafios enfrentados, né, por mulheres na ciência e no ensino científico hoje? Olha, eu acho que acho que tem diferença. Por quê? A minha linha de raciocínio vai na questão de análise do discurso, por exemplo. Né? Tem as pesquisas de análise do discurso vão dizer que a gente significa, né, não através da palavra apenas, né, mas através de várias coisas, inclusive de quem diz. Né? Tem uma pesquisa interessantíssima, que é assim, eles veicularam duas informações, uma sobre conselhos amorosos e outra sobre investimentos financeiros, para 2 grupos de pessoas, aleatórios assim, veiculado por máquina, mas um grupo escutou o investimento numa voz feminina e o conselho amoroso numa voz masculina. E o outro grupo, o contrário.
O conteúdo das mensagens era idêntico, né? Foi dado muito mais credibilidade às questões financeiras quando veiculadas na voz masculina e aos conselhos amorosos quando veiculados na voz feminina. Interessante. Né? O que isso nos diz? Né? Que aí, em todos os aspectos da sociedade, a gente já cresce nessa perspectiva de ouvir determinadas coisas de um determinado gênero e outros de outro. E aí eu acho que na ciência a gente cai na questão do estereótipo do homem cientista. Exato. E não da mulher cientista, né? Então eu acho que esse é um desafio, né, de que a gente tem que superar enquanto sociedade, né? Por exemplo, a Gabriela Prioli tem o podcast Platitudes com o Karnal, né? E ela fala que muitas vezes ela lida como arrogante. Ela não é arrogante, ela é assertiva. Ela sabe exatamente o que ela está dizendo. Mas uma mulher assertiva muitas vezes lida como arrogante. Exato. E um homem não. O homem está colocando o ponto dele, ele está dizendo o que tem que ser dito. Né? E aí, como é que a gente tenta modificar isso, né? Indo lá na educação básica e colocando para as meninas que, olha, mulheres fazem ciência. Exato. Informações científicas veiculadas na voz de mulheres. Né? Justamente para a gente trabalhar essa mudança da sociedade, né? Porque esse estereótipo, ele está aí para ser quebrado, né? E a gente trazer história de mulheres na ciência e cultivar elas, mas a gente vai transformando isso. Quando a gente vai para o ensino científico, aí eu acho que a gente se beneficia um pouco da questão do magistério, né? Que pelo menos era predominantemente feminino. Exatamente, né? Principalmente nos níveis de educação infantil e básica. Exato, né? A pedagogia, por exemplo, lá na FACED, você vai contar nos dedos os meninos que estão na pedagogia, né? Grande parte mulheres. Então, a gente, quando está no ensino das ciências, na minha opinião, a gente está num lugar um pouco mais confortável, porque eu estou no ensino. Sim. Pode até ser de ciências, né? Mas é um campo de ensino. Então, eu acho que o desafio é a quebra do estereótipo, sabe? E aí, a quebra do estereótipo perpassa todo o trabalho, né? Perpassa desde lá do primeiro contato com a ciência. Eu não vou aprender só Einstein, Newton, né? E Lavoisier. As figuras femininas são importantes e têm que ser trazidas, né? Vou trazer. E aí, trabalho, a gente tem no nosso programa, né? A Letícia e outra, Indianara, outros pesquisadores que trabalham com a história das mulheres na ciência, né? E eu fico amolando Letícia, que ela publica os artigos, eu falo, quero mais, me dê aí, porque eu preciso. Eu não faço a pesquisa, né, diretamente. Não trabalho com história da ciência diretamente. Mas eu falo, eu quero, porque eu quero colocar para os meus alunos de metodologia. Quando é que vai sair o artigo? Quando é que vai sair a sequência didática, sabe? Porque eu acho que é um trabalho muito importante para a gente. Que culmina lá agora a gente ter uma mulher cientista que seja vista e respeitada pelo que faz, né? Ela não precisa provar mais do que se ela fosse de outro gênero, né? Então, acho que é isso. Eu achei que isso é importante que você trouxe, essa coisa da gente valorizar e ler a literatura produzida, a literatura acadêmica produzida por mulheres, né? Então, e trazer isso dentro tanto do cenário formativo, quanto da graduação, quanto no mestrado e da pós-graduação, né? Para romper com essa ideia de que as mulheres não têm que ter o reconhecimento, sua voz reconhecida, né? Então, que mudanças estruturais você pensa assim que poderiam ser consideradas urgentes, né, para ampliar a presença e a valorização das mulheres dentro da ciência? Olha, eu acho que atualmente a gente avançou, né, um pouco, a gente tem políticas públicas, a gente tem editais e tudo, mas eu vou colocar um ponto um pouquinho fora disso, que é uma coisa que atualmente me incomoda, que a gente está tentando resolver, e que eu acho que tem impacto nessa pergunta que você me fez, que é a questão de como a universidade hoje ela é um espaço que não recebe crianças. Por exemplo, nós temos o LampMec. No LampMec nós temos várias orientandas mães, né? E eu me sinto muito constrangida quando uma orientanda vira para mim e fala, professor, eu não vou conseguir ir na reunião porque eu não tenho com quem deixar meu filho. E eu não posso falar com ela, traga seu filho. Porque a universidade, ela não tem uma estrutura. Exato, que tem espaço. A creche, mas a creche tem as vagas restritas, é muito pequena e tudo. Mas não é um espaço
o qual as crianças podem ir, e deveria ser. Porque elas ficam muito constrangidas ao dizer isso pra mim, eu também, de falar assim, olha, realmente não cabe e tal, sabe? E eu acho que se a gente tivesse outra perspectiva de universidade, uma universidade que abrigasse mais, uma universidade que isso não fosse um tabu, que não fosse um problema uma aluna chegar com uma criança pra assistir uma aula, pra alguma coisa, sabe? Eu acho que elas se sentiriam mais à vontade de fazer mestrado, de fazer doutorado, sabe? De se programar. Essa coisa do acolhimento, né? Isso passa... Interessante, eu não tinha, assim, não tinha pensado nesse ponto, que é um ponto importante mesmo. Nem, por exemplo, o nosso laboratório, ele fica no Instituto de Física, né? E lá a gente tem, né, um espaço mais masculino, embora tenhamos bastante mulheres também, mas mais masculino e tudo. Mas pegando, por exemplo, a FACED, que, como eu já disse, é a pedagogia, o curso de pedagogia da FACED, né? Então tem muitas mulheres e tudo. A gente não tem, você não vê. É verdade. Sabe? Então, assim, independente, né, de quem tá cuidando, se é o pai ou a mãe ou outro responsável, né? Isso tinha que ser mais normal. Sabe, na minha opinião. Eu lembro de uma aula inaugural do nosso programa, de uma aluna me mandar mensagem, ela falou, professora, eu tô aqui fora, mas eu trouxe meu filho, será que eu entro? Eu falei, entre! Você vai ocupar 2 cadeiras, uma para o seu filho. E isso não era para ser um motivo de constrangimento. De constrangimento, sabe? E me incomoda que seja. Eu gostaria que a gente pudesse fazer algo em relação a isso, porque aí eu acho que a gente teria mais professoras que... eu me organizo e tal, e vai fazer um mestrado, e vai fazer um doutorado, e vai fazer pesquisa, sabe? Por quê? Tem uma pessoa que é do grupo de vocês que eu sempre lembro que ela leva o filho às vezes, né? E aí eu acho isso ótimo. Para mim também não tem problema. Eu só fico pensando no incômodo para a criança. Porque também é chato, a gente, né? Exatamente, porque deveria ter um espaço, deveria ter uma estrutura. Quando às vezes a gente recomenda assim, o nosso grupo, as reuniões são transmitidas, né? Quando às vezes isso acontece, eu falo assim, olha, talvez seja melhor você assistir de casa hoje. Exato. Até pelo conforto da criança, né? Que a gente não tem espaço, a gente não tem estrutura, né? Não é levar e jogar. Né? Não é isso, exato. Né? Seria ter uma estrutura para uma proposta, né, lúdico-pedagógica para aquele momento. Exatamente, alguma coisa nesse sentido que pudesse ser mais prático, sabe? Porque na minha opinião é uma demanda. A gente atende tantas mães, sabe? É verdade, isso é uma coisa importante. Eu não tinha. Agora eu vou fazer uma perguntinha sobre a IA, né? Como é que a inteligência artificial generativa tem circulado nas suas turmas? Como é que você tem estabelecido diálogo com seus alunos sobre a mediação dessa ferramenta? Como é que tem sido isso aí? É tudo muito novo, né? É tudo muito novo, muito rápido. Então, assim, a gente está tateando ainda, né? Eu, de início, no meu pós-doc, eu consegui usar a IA como um estagiário. A IA era meu estagiário, sabe? Foi muito bom. Ela fez muita coisa que possibilitou que a minha pesquisa andasse, porque era pesquisa de uma pessoa só, né? Então, era eu que fazia. Então, possibilitou muita coisa. Então, quando eu retorno, né, agora em agosto, eu retorno e falo, olha, né, temos pontos positivos, temos pontos negativos, né? A preocupação para as pessoas que estão no processo formativo é na linha do o quanto eu delego. Exato. Porque eu falo muito, né? Um mestrado e um doutorado, embora no Brasil a maioria das nossas pesquisas sejam levadas às costas por mão de obra pouco valorizada, que são os mestrandos e os doutorandos, o objetivo, quando você escreve uma tese ou uma dissertação, não é o produto final em si, e sim o percurso. Exato, o processo, né? O processo te forma. Né? Então, assim, às vezes o resultado nem é inovador, tá ótimo, porque você aprendeu aquele percurso. E aí, quando eu tenho a possibilidade de delegar algumas coisas, aí da generativa, igual você está colocando, para a inteligência artificial, quanto eu não perco do processo no qual eu estaria me formando. Exato. Essa é uma dúvida que eu tenho, uma preocupação que eu tenho, sabe? De como que a gente vai caminhar nesse sentido. Tem muitos pontos positivos, por exemplo, tem um tipo de inteligência artificial que é a discriminativa, né? Que é de encontrar padrão. Exato. Isso é maravilhoso para pesquisa, porque ela me mostra o padrão e eu interpreto ele a partir de uma lente teórica. Né? O que isso me diz de acordo com a minha teoria, de acordo com a minha empiria? Né? Isso é maravilhoso, vai botar a gente lá na frente. Você ficava meses para enxergar um padrão, bota lá e você confere, você vê se não tem outros e etc. Então, tem pontos, né? Agora, em termos de formação, eu tô bem preocupada. Essa é uma preocupação, eu acho, de todos nós, né? Como faremos, né? A minha turma de estágio,
A avaliação da primeira unidade deles é a produção de um artigo de opinião sobre algumas coisas que a gente discutiu em sala. E esse artigo de opinião, geralmente, eles me entregavam. Semana que vem eles vão fazer na sala, porque eu quero ver como que eles estão elaborando, como é que é o processo. Você sabe, eu estava lendo que o pessoal na USP, eles fizeram, acho que não sei se foi 2023, eles fizeram exatamente assim, Vivi. Antes eles aceitavam o trabalho digital, tá? Manda, tal. Aí não, aí a professora criou uma estratégia onde tudo foi produzido ali no coletivo, com as intervenções, inferências, e eles escreveram à mão. Exatamente porque você não tem ainda como dizer... Foi você que fez? Foi mediado. Foi uma inteligência artificial que produziu o texto, né? E, posteriormente, eles podem até fazer isso de forma mediada. Eu pretendo que eles peguem depois esse texto que eles vão produzir, vão corrigir. Exato. E agora vamos, sabe, para eles entenderem. Isso, excelente. Eu não quero proibir, né? Agora você pega isso daí, leva para casa, como é que você organizaria, usa inteligência. O que é que você pode inserir aqui de uma referência? Exatamente, para eles aprenderem com. Sabe? Exato, E não deixarem de pensar porque a inteligência artificial... Atribuiu a responsabilidade àquela tecnologia. Exatamente. Isso. Infelizmente, gente, toda vez eu tenho que dizer isso, porque está sempre o tempo sempre é aquela coisa, o Cronos marcando nossa vida. Então, a gente, infelizmente, está no nosso último bloco, e aí eu queria saber, Vivi, assim, que conselhos você daria para meninas e mulheres que desejam seguir nas áreas científicas, nas áreas de ensino de ciência? Eu diria que venham somar com a gente, venham trabalhar. Nós somos resilientes por natureza e a ciência precisa de muita resiliência. A gente erra muito para poder fazer dar certo, sabe? E eu vejo isso muito nas mulheres na sociedade. A gente luta muito para conseguir as coisas, a gente insiste, a gente persiste, a gente não desiste. E a gente precisa de tudo isso na ciência. Exato. Porque antes de uma coisa dar certo, ela dá errado 200 vezes. E a gente vai... Só dá certo, só termina quando dá certo. Eu vou terminar que deu certo, né? Então venham, porque a gente precisa muito de referências e não se assustem. Não se iludam, porque não é um mar de rosas, mas, na minha opinião, nenhuma área é. Sabe, Exato. Assim, para quem não nasceu herdeiro e vai ter que labutar pelo próprio sustento, o que a gente pode fazer é escolher nossas batalhas. Exato. Sabe? Então, se a pessoa quer, se as meninas se inspiram e querem, venham lutar do nosso lado, venham pegar essa batalha para si. Porque vale a pena. Vale a pena, muito. Então, aí você terminou o pós-doc agora e criou a escala e vai começar todo um processo investigativo, né? Então, que sonhos ou projetos você gostaria ainda de realizar? Ainda você tem uma vida longa, porque ela é jovem, né, gente? Então, muito tempo pela frente. De imediato agora realmente estou muito, muito impregnada da pesquisa do pós-doutorado, né? Então, realmente seguir com essa investigação, investigar especificamente o nosso programa, porque o nosso programa é diferente de todos os programas de ensino. Boa ideia. Né? É ensino, história e filosofia das ciências. Então, como é que E aí eu agradeço muito, teve muita gente do nosso programa que respondeu, teve gente que respondeu e falou assim, ó, Viviane, eu não gosto de responder, mas eu respondi por você, você estava com moral. Então eu falei assim, eu te agradeço 2 vezes, então, porque você ainda não gosta e fez por mim, né? Que é de dar, de investigar essa especificidade dentro da área, que é uma coisa que me interessa muito, sabe? E também procurar, né, internacionalizar um pouco a pesquisa, entender como é que essas coisas ocorrem fora do nosso contexto, né? A gente está até com a perspectiva de publicar a validação da escala no periódico internacional, justamente para dar mais visibilidade. Né? E que é importante também para o programa, né? E também porque teve... na fala de Amanda, no episódio anterior, essa questão, né, de que às vezes a gente vai para o exterior e aí, quando você chega lá, você se dá conta de que a gente já vem fazendo um bom trabalho, um trabalho de qualidade há muito tempo, apesar das questões, as limitações financeiras e infraestrutura, né? Mas é aquela coisa que o pessoal fala, essa autoestima tupiniquim. A gente sempre acha que o outro é que está fazendo. É melhor, né? Mas eu acho importante a gente valorizar e
e dizer o que a gente faz, né? Para que a comunidade científica acadêmica que fala inglês, né? Conheça o nosso trabalho. Que mensagem você deixaria para nossa audiência aqui, nossos ouvintes? Tem alguma coisa que você gostaria de dizer para nossa audiência? Eu acho que eu diria que a ciência é para todos, sabe? Todo mundo que tem uma curiosidade genuína, que realmente se interesse por ciência, esse é o perfil. Não é o perfil do homem branco hétero de meia idade, sabe? É de uma pessoa com a curiosidade genuína, com uma força de vontade, com uma resiliência. Então, se você tem essas características e se interessa por ciência, venha fazer ciência com a gente, porque é isso que é importante. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos na área. Então, gente, como eu falei, a gente estava terminando o último bloco e eu queria agradecer mais uma vez a Vivi, a generosidade, a participação de estar aqui, de estar compartilhando com a gente, da gente estar podendo conhecer um pouco mais sobre as nossas mulheres poderosas que estão envolvidas dentro da nossa universidade, dentro do nosso programa, fazendo a diferença, contribuindo para a formação de novas mulheres para a área das ciências. Então, super obrigado, Vivi, pelo seu tempo, pela gentileza e por ter aceito o meu convite. Eu me senti tão honrada. Muito obrigada. Foi muito honrada por vocês aceitarem. Então, assim, eu queria encerrar convidando vocês a ouvir o nosso podcast, que está disponível no canal do YouTube do EduCiência, no Instagram do EduCiência, no Spotify, mas ele também está disponível no Comunidades Virtuais, no Instagram do Comunidades Virtuais e no Instagram do Comunidades Virtuais e no canal do YouTube do Comunidades Virtuais. Então, vocês já viram aí, cada episódio é uma riqueza diferente, é uma mulher que traz um olhar e que não foi fácil, né, para nenhuma delas, como Vivi falou, é um desafio. E Vivi trouxe hoje uma palavra que eu acho super importante em muitos momentos da fala dela, a questão da resiliência. Né? Não é porque a gente vai ter desafios ou porque os objetivos não são concretizados a curto prazo que a gente tem que desistir. Né? Então é isso, muito obrigada a todos, obrigada a você, Vivi, mais uma vez.